Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Seja bem-vindo a mais um podcast Cevada com Plutônio. E hoje, mais plutônio do que jamais foi o nosso episódio, como brincou aqui nosso amigo Josué, que eu já peço para ele engatar e apresentar aqui o seu currículo, a sua história, um pouco mais sobre ele, seu trabalho e seus estudos. Olá a todos, sou Josué Cardoso dos Santos, minha formação é em matemática, eu fiz também mestrado e doutorado em física, todos pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, campus de Guaratinguetá. Depois eu estive viajando aí pelo mundo, por alguns locais, né, em Israel, no Instituto de Tecnologia de Israel, também estive no ITA, no INPE. Minha última jornada também depois da formação foi estar trabalhando com a Agência Espacial do Japão. Apesar do mestrado e doutorado em física, as pesquisas que eu acabei escolhendo fazer para me especializar são na área de trajetórias de objetos espaciais. Podem ser tanto asteroides ou planetas ou luas, como também o caso de espaçonaves, principalmente com um foco aí especial em missões espaciais. Mas é um tema que eu gosto muito de ler sobre, gosto da história. No final das contas, tem a parte da história da ciência, a área que também já escrevi um pouco sobre, e vai ser um prazer poder conversar sobre esse tema. Espero que as pessoas possam aprender coisas interessantes. Bem, currículo e história o nosso convidado já tem. Mas se você quiser conhecer muitos outros colegas cientistas ou apreciadores da ciência ou de uma boa discussão teológica ou filosófica, você pode estar conosco no 6º Congresso de Cientistas Adventistas, que vai acontecer no NASP. Vai ser entre 17 e 19 de outubro de 2025. Para você saber mais sobre isso, você pode ir no site cientistasadventistas.com.br. Muito importante, você não precisa nem ser adventista e nem ser cientista. Você pode estar presente conosco como alguém curioso, como entusiasta de ciência. Você pode conhecer várias das pessoas que têm trabalhos publicados em várias áreas, tá? Na área de ciências exatas, biológicas, humanas, em diversas áreas das ciências. E você pode ir lá trocar uma ideia com a gente, conhecer muitos de nós, fazer aquela rede de contato interessante, tá bom? E você também pode certamente se enriquecer bastante com muito conhecimento. E o tema de hoje, como a gente falou anteriormente, ele tem mais plutônio do que jamais, tá? Plutônio com urânio também. Semana passada foi tristemente relembrado, eu não posso falar a palavra celebrado, mas foi relembrado os 80 anos, tá, do lançamento da bomba atômica na cidade de Hiroshima e 2 ou 3 dias depois na cidade de Nagasaki, no Japão. É um evento solene, é um evento muito duro, muito triste, mas ele é muito significativo tanto para a ciência quanto para a história, tá bom? Dos últimos 80, 70 anos, realmente essa questão, digamos, atômica/nuclear tem muito a ver. Mas antes da gente falar realmente do lançamento da bomba em si e também do que ocorreu depois disso, de alguns desdobramentos, alguns desses desdobramentos e também o que pode refletir para hoje, eu pergunto aqui para o Josué, Josué, você pode falar um pouco da história desse projeto? Porque essa bomba não estava pronta, na verdade nem a ciência por trás dessa bomba estava pronta, tá? Então você poderia falar um pouco mais sobre a história desse desenvolvimento, por que que os americanos se interessaram em construí-la, se havia algum concorrente na área? O que você poderia falar para a gente um pouco sobre esse projeto dessa bomba? Vamos começar do antes, do início, né, vamos começar mesmo da parte científica, o que é que permitiu que isso acontecesse, como foi essa reunião de células, um pouco mais sobre isso. Bem, antes de mais nada da gente pular nisso, só queria fazer aqui um disclaimer, né, que quando falamos sobre Hiroshima e Nagasaki, morei 2 vezes no Japão, né, e pude visitar especialmente Hiroshima, todo o memorial que tem desse triste evento da história humana. Quando a gente fala desses eventos, é importante lembrar que a gente não pode analisar os acontecimentos lá de 1945 só com a lente de hoje. A gente pode incorrer no risco de cometer anacronismos e não estar no contexto, né, de todos os lados envolvidos em toda a história. Então, até essa questão de decisão de uso de uma bomba atômica foi tomada naquele contexto, então a gente tem que analisar as coisas
naquele contexto, um contexto de muita tristeza, milhões de mortes. Então, o próprio Japão, mesmo devastado, sua indústria pesada já tinha sido, grandemente mutilada, mas, tinha ainda vários fatores do aspecto da cultura japonesa que tinham que ser lidados. Então o foco aqui é, quando eu aceitei esse convite, a gente poder discutir do ponto de vista de questões técnicas, históricas, né, e éticas, não sem entrar em maiores polêmicas, apesar de que esse tema é quase inevitável de que haja alguma polêmica, né, porque sempre existem várias narrativas sobre isso. Mas o importante é a gente tentar analisar com a maior frieza possível, os contextos e a gente sempre olhar com muito respeito e reverência, pelas vidas que foram vitimadas dos 2 lados. Bem, agora avançando para a questão mais técnica, né, a gente sabe que aquela famosa equação de Albert Einstein, né, E igual a mc ao quadrado, ela que é a conversão de energia e massa e energia, ela começou a trazer essas possibilidades de sonhar. Será que então é possível transformar massa em energia, energia em massa? Então a gente teve ali, 4 décadas antes, né, do contexto da Segunda Guerra Mundial, o nascimento da física quântica em 1900 com o Max Planck, e depois a gente teve um desenvolvimento, esse ano a gente completa 100 anos do nascimento da mecânica quântica, com uma coisa é a física quântica, outra coisa é a mecânica quântica, e em 1925, 25 anos depois do início da física quântica, houve a formulação de descrição, né, mecânica, do movimento das partículas subatômicas, então, em nível atômico. Então aí se criou não só a física, não os fenômenos em escala quântica, mas também a descrição de como elas se movimentam, se interagem entre si, é que aí vem o estudo da mecânica. E com todos esses avanços, é muito interessante notar que Albert Einstein ele deu contribuições fundamentais, em 1905 inclusive o seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico, por exemplo, que é o efeito que faz com que a gente possa entrar, em algum num local e a luz acender por causa do efeito fotoelétrico. Então, esse sensor, que é um exemplo de presença, é baseado nesse trabalho do Einstein que gerou o prêmio Nobel que ele ganhou mais tarde, o prêmio Nobel em física. Mas o ponto crucial é que, por mais que ele deu contribuições, ele foi um dos pais das bases para física quântica, para mecânica quântica. Ele não gostava muito, porque o Einstein ele tinha suas questões filosóficas com o determinismo, e a mecânica quântica ela impossibilita isso. O princípio da incerteza de Heisenberg diz isso. E isso para Einstein era uma coisa muito difícil de lidar, então ele ajudou muito. Ganhou o prêmio Nobel na área quântica, mas não era muito a chegada. Ele preferia modelos mais determinísticos, como que era o caso da sua própria teoria da relatividade geral. Mas por que eu estou comentando tudo isso? Porque existia muito trabalho tentando entender a possibilidade realmente de converter, através de experimentos, massa em energia, produzir grande quantidade de energia. Existia essa expectativa, e isso era uma coisa, se você for olhar os nomes da época, eles eram, boa parte deles, dos grandes físicos e químicos, eram judeus ou de alguma ascendência judaica. Einstein era um deles, por exemplo. E tinha vários outros, inclusive um nome que foi importante mais tarde, o próprio Oppenheimer tinha aí sua conexão. Então, o Oppenheimer teve que ir à Europa estudar, porque isso era uma coisa, inclusive na própria Alemanha, vista como ciência de judeu. É uma ciência que naquele contexto era visto com um certo, infelizmente, preconceito. E com tudo que estava acontecendo no cenário político ali na Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente, mas já vinha de séculos anteriores, né, com problemas com antissemitismo, desde a Idade Média, muito tempo antes. Então a gente vê que essas tensões fizeram com que boa parte desses cientistas que estavam estudando principalmente a mecânica quântica, física quântica, saíssem ali da Europa, principalmente da Alemanha, regiões em que a Alemanha tinha maior influência, e depois que a guerra começou em 1939, com a invasão da Polônia, você começa a ter mais ainda um fluxo de cientistas, professores acadêmicos, saindo. Se calcula que parte significativa, uma porcentagem significativa dos professores, não sendo necessariamente somente judeus, mas de outras posturas, políticas, né, ideias que não concordavam com o que estava acontecendo no cenário político e social do país, também saísse. E com isso a Alemanha
a Europa, na verdade, perdeu muitos cientistas importantes, e boa parte deles foi justamente para os Estados Unidos. E aí você tem um momento muito crítico, muito, simbólico, que o próprio Oppenheimer estudou na Europa e ele voltou aos Estados Unidos e ajudou a fundar em Berkeley o primeiro laboratório trabalhando com isso, mas ainda era uma coisa vista como, os americanos com uma mentalidade muito pragmática, filosófica e tudo mais, gostavam de coisas muito experimentais, coisas práticas, e isso era um campo ainda muito da abstração, muito teórico. Não sabia se seria possível, aquilo era resultados de equações de Einstein e outros físicos importantes. Até que em 1938 a gente teve um evento muito importante, que foi quando 2 químicos, né, alemães, puderam produzir, ao colidirem um nêutron no átomo de urânio, eles conseguiram produzir, esse fenômeno, que eles depois, com a ajuda de uma física austríaca com o sobrinho dela, que estavam exilados, eles eram alguns dos que saíram da Alemanha, na Suécia, e eles fizeram a teoria para explicar aquele fenômeno que esses químicos alemães, puderam observar. E o que estava envolvido ali? Eles conseguiram ver que ao ver essa colisão, aquele átomo ele se dividiu, e não só isso, ele se dividiu e nesse processo de dividir, ele liberou uma quantidade muito grande de energia, coisa que estava prevista na teoria que essa própria física austríaca, pôde estar prevendo ali com o seu sobrinho trabalhando exilada, né, ali da Suécia. E isso mostrou que, até no filme, quem pôde acompanhar o filme do Oppenheimer, tem esse momento em que se publica esse trabalho na revista Nature, trabalha essa primeira descoberta da possibilidade de haver uma fissão, ou seja, uma separação do átomo, e que ele quebrar em partes menores e liberar energia com isso, a energia que ajudava a manter ali as ligações internas. Isso até no filme do Oppenheimer, pra quem pôde acompanhar, mostra esse momento. Então eles descobrem: "Opa, isso aqui não é uma física abstrata teórica, pudemos provar que isso existe". Isso foi um momento crucial que mudou tudo. Então a partir dali, se pôde pensar: isso é possível, isso é factível de ser realizado. Não é somente uma teoria, não são somente equações de Einstein e seus amigos. E aí se começou a corrida de falas de várias pessoas na sociedade para ver se seria possível, mas não bastava saber que o processo de fissão, né, separar ali o átomo para ele decair em elementos que são menos pesados e com isso liberar energia, não bastava isso, precisava se saber, fazer os cálculos, e aí depois foram feitos todos os estudos, os cálculos de quanto seria necessário de material para ser o suficiente para fazer uma uma bomba. Então eu imagino que teve todo um trabalho, né, para apresentar essa ideia de, primeiro, mostrar que havia um risco da Alemanha desenvolver uma arma de muito poderosa, tá certo? E a ideia de, antes que eles façam, que a gente faça primeiro. Você poderia falar um pouco sobre isso, Josué, sobre esse momento de: "Ok, a teoria está aí, mostrou-se viável", tá certo? Ainda está longe de virar uma coisa prática, mas é um modelo viável. É possível se construir uma arma que gere muita energia, significa muita destruição, tá, gente? A tradução é essa, onde você gera muita energia com um pequeno espaço, você pode ter um grande estrago, tá bom? Mas ok, a ideia está aí. Mas como foi, se você puder falar um pouco sobre como foi vender essa ideia para o governo dos Estados Unidos, barra Inglaterra também, tá, outros países também, mas especialmente os Estados Unidos, como foi vender essa ideia para os gringos e como foi esse desenvolvimento? Porque americano também tem essa, tá, gente? Tem que dar César o que é de César. Os caras às vezes podem demorar para ter uma ideia, mas depois que eles têm, os caras abraçam e vão com tudo. Então você poderia falar um pouco sobre a venda da ideia e o desenvolvimento dessa tecnologia lá nos Estados Unidos? Sim, eu queria só aproveitar que a gente vai voltar nisso para resgatar aqui, né, nomes para a gente pôr numa timeline aí, sem, tirar o crédito, histórico, né. Eu mencionei de 2 químicos alemães, né, que eram o Otto Hahn e o Fritz Strassmann, foram aqueles que descobriram a reação, a possibilidade da fissão, né, da separação do átomo de urânio para liberar energia, bombardearam,
experimentalmente, né, ali com nêutron, o átomo de urânio, ele ficou tão estável que ele se separou e liberou bário. É um outro elemento químico mais leve, só que não só foi o bário, se liberou energia também junto com isso. Então, depois eu falei que tinha cientistas que já faziam parte daquela diáspora, né, a Lise e o Otto Frisch, que estavam na Suécia. E eles foram que pegaram esses experimentos, porque o próprio o Han e o Strassman, eles entraram em contato com a Meitner e o Frisch, que estavam lá na Suécia. E avisaram: "Ó, a gente tem esse experimento, a gente não sabe explicar." E eles criaram, então, a Meitner e o Frisch, eles criaram a teoria e conseguiram explicar e depois preveram. Isso tudo em 1938, por volta de 1938. Aí já no ano seguinte, Leo Szilard e Enrico Fermi, aí eles já estavam nos Estados Unidos, porque o Enrico Fermi era italiano, então ele já estava fazendo seus estudos ali. Ele ganhou, inclusive, um prêmio Nobel dentro dessa área de física nuclear, antes disso, ali na década de 30. Um dos maiores especialistas de questão de reações nucleares e tudo mais. E ele já no ano seguinte, em 1939, já estavam ali conseguindo demonstrar que essa reação existia sim, e ela era uma coisa em cadeia. Então é como se fosse um efeito dominó. Não é que essa reação acontece e acabou, porque é muita energia, é muito investimento, é muito trabalho para criar a reação. Mas se ela acontece ali em um átomo e acaba, não fazia nenhum sentido investir. É isso, porque mesmo que seja uma energia grande em comparação com o tamanho do átomo, para nossa escala de tamanho é muito pouco. Então só valeria a pena se pudesse essa energia ser liberada de muitos átomos. E o Enrico Fermi, junto com o Leo, foram duas peças-chave, porque eles mostraram que essa reação de liberar energia, quando dividiu o átomo de urânio, era não só possível, como ela viraria um efeito dominó. Aí gerou a outra preocupação, que é um outro aspecto. Eles demonstraram que era uma reação em cadeia, mas será que podia gerar um efeito borboleta ao ponto de incendiar, de interagir com átomos de hidrogênio, oxigênio, incendiar os mares, incendiar a atmosfera, o ar que a gente respira? Houve essa preocupação. Até um outro físico, o Edward Teller, fez um estudo, né, em que existia uma pequena, não negligenciável, mas bem pequena chance. Era bem pequena, mas depois, com mais estudos, um outro físico, Hans Bethe, demonstrou que ele provou teoricamente que a probabilidade era praticamente zero disso acontecer. Até no filme do Oppenheimer, para quem pôde acompanhá-lo, você vê que o Oppenheimer vai ao Einstein perguntar para ele checar essas contas do Teller. Daí o Einstein fala: "Isso aí é vocês que têm que verificar isso." Então a própria cena inicial do filme é esse efeito em cadeia, né? Que eles criam todo o drama em torno disso, né? Destruidor de mundos, aí põe uma citação do Bhagavad Gita, né? O livro dos hindus, né? Em relação a Shiva, deus da destruição, será que se a gente começar essa reação em cadeia, que o Fermi descobriu, junto com o Szilard, a gente vai pôr fogo, na linguagem popular, né? Incendiar o mundo inteiro, todos os mares, todo o ar que a gente respira. Então essa era a preocupação. Mas graças ao trabalho de Hans Bethe, eles perderam essa preocupação teórica, que na prática só até a Trinity, que foi o primeiro teste da bomba em si, a bomba de plutônio, depois que também foi descoberto, teve vários avanços que também, não só do urânio, mas também o plutônio poderia ser um outro material, um elemento químico que poderia ser usado para produzir a bomba. E a bomba que foi produzida lá no teste, a primeira testada pelos Estados Unidos, foi a de plutônio, não a de urânio, por mais que o urânio seja mais famoso. Tá até lá no filme, nos partes finais do filme, é o teste da bomba, inclusive, que foi produzido ali em Los Alamos, né, que é no estado vizinho, né, porque eu moro no Colorado, e é o estado aqui ao sul do Colorado, é o estado do Novo México. Ali que foi feito a base do projeto, uma das três bases do projeto Manhattan, como quem acompanha no filme pode está inteirado, ou quem acompanha essa história. Mas o ponto é, a Hans Bethe ajudou a provar teoricamente, a calcular teoricamente que não ia dar problema. Mas como os grandes desafios era que era tudo novo. Então, 3, 4 anos antes,
nem se sabia se fissão nuclear era possível, separar o átomo e liberar energia, uma energia gigantesca. Era tudo teórico, então, num período muito curto de tempo, eles viram uma teoria abstrata, em princípio, virar, dar indícios, depois provas de que era verdadeira, e já houve ali uma escalada muito rápida tentando produzir uma tecnologia. Se fizeram os cálculos do que seria preciso, aí perceberam que eles precisariam de uma tecnologia, de uma indústria, de uma engenharia, de uma física experimental que não existia para serem capazes de produzir a quantidade de elementos, no caso específico, de urânio e plutônio específicos para produzirem as bombas. Então, o projeto Manhattan que foi criado não foi um projeto para fazer 2 bombas, foi um projeto para criar uma nova infraestrutura de engenharia, de tecnologia, de métodos da química e da física, relógios de precisão tiveram que ser desenvolvidos, porque havia muitos desafios que era uma realidade, assim, muito distante de ser possível. Somente com o investimento de US$ 2 bilhões naquela época, que hoje seria em torno de US$ 30 bilhões e mais ou menos 130 mil pessoas trabalhando em segredo, e isso foi possível. Então é um esforço hercúleo, que só foi superado depois pelo projeto Apollo, para levar o homem à Lua, 2 décadas depois, ali na década dos anos 60. A gente está falando agora dos anos 40, né? Em si, o projeto Manhattan ele começou em 42 e foi finalizado oficialmente em 47. Mas de 42, quando começaram oficialmente, até 45, só em 3 anos praticamente, e eles tiveram que pular da teoria para produzir uma coisa que era inalcançável, era impensável. Tanto é que mesmo tem nações, mesmo hoje, com todos os avanços modernos, que tem muita dificuldade de conseguir, porque é uma coisa caríssima, porque você tem que desenvolver muitos materiais. Eu posso, se você quiser, abordar aqui também alguns dos exemplos de dificuldades que existem para técnicas que estão relacionadas com essa questão aí do urânio. Pelo menos 3, 4, 5 dezenas dos melhores da Europa também para trabalhar com eles, né? E esse trabalho em equipe, e você vai falar um pouco sobre isso agora, né? As várias áreas envolvidas, porque eu imagino que foi área de materiais, área de ciência pura, química. Nossa, eu imagino que foram sem número de áreas envolvidas e num tempo super recorde, né, gente? Para quem acha esquisito, porque a vacina foi feita em apenas um ano, né? Como é que pode? Eu não acredito nisso, gente. Eles praticamente tiraram do papel uma ciência nuclear nos anos 40 e fizeram a bomba atômica em menos de 3 anos, em menos de 4 anos. Isso é uma proeza inacreditável na época que não tinha computador, enfim, isso não existia, tá, gente? Isso não existia. Mesmo muitos cientistas não conheciam essas teorias envolvidas. Então, Josué, fale um pouquinho sobre essa dificuldade também, por favor. Sim, isso mesmo que você mencionou, essa questão, quem pode entender um pouco das questões técnicas, sabe quão impressionante foi a realização, desse projeto num período tão curto, né. Eu não vou entrar, é claro, porque, a gente tem pessoas de áreas diferentes que acompanham o podcast, não vou entrar em questões muito técnicas, mas tinha a questão do urânio 235 e também do plutônio 239. Essencialmente, o 235 ele é só 0,7% do urânio que existe, e ele era o que precisaria ser usado para poder produzir, né, a bomba. E ele teria que ser conseguido numa quantidade de quilos, uma quantidade boa. Só que tem um detalhe, quimicamente, ele era exatamente igual ao urânio 238. Então todos os métodos que existiam para separar elementos químicos não iam funcionar na prática, os métodos químicos, né. Então como que você vai separar 2 grãos de arroz que eles são idênticos, se você vou colocar um líquido que reage para dissolver um, mas se você tentar dissolver um, vai dissolver o outro, porque os 2 são o mesmo material. Como é que a gente faz para fazer isso? Separa 2 grãos de arroz, que um é um pouquinho mais pesado que o outro, mas é muito. Então tem que usar métodos que por exemplo, vão separar por peso. Agora imagine com a tecnologia daquela época, mesmo hoje, separar átomos por peso.
coisa de diferença de 3 nêutrons somente, de peso entre eles. É uma coisa absurda pensar num desafio técnico para isso. E eles tinham que ir separando com processos que eram caríssimos, então tiveram inéditos, esse que é o detalhe. Nunca tiveram que se desenvolver técnicas, que envolvia muitas áreas, a parte elétrica, a parte mecânica, a parte nuclear, a parte química. Então, tinha muita coisa que tinha que ser estudada. Aí o Projeto Manhattan, ele tinha 3 principais, locais, um deles, além do que eu já mencionei, Los Alamos, no Novo México, em Oak Ridge. Lá foi feito muitos estudos para fazer essa separação, do urânio, porque na natureza ele é muito raro e não tinha o suficiente, então teria que ser por isso que a gente ouve falar do enriquecimento e do urânio e tudo mais. Então tinha que fazer todo um trabalho ali para que, conseguisse esse material, mas ele tinha que ser separado da mistura que existia na natureza. E isso é como separar 2 grãos de arroz que diferem por 3 nêutrons somente de peso. Então imagina o nível de precisão dos instrumentos, sem a tecnologia, sem computador, como você mencionou na época. Até porque um dos pais da computação, que deu a lógica de como que é a computação hoje, estava envolvido inclusive no projeto, que é o John von Neumann, que é um dos maiores gênios de todos os tempos. Ele era impressionante, um dos maiores matemáticos e físicos de todos os tempos. Von Neumann era alguém fabuloso. E ele, inclusive, com os seus estudos, depois ele ajudou, sem computador, e ele ajudou a fazer modelos matemáticos para prever o comportamento ali do funcionamento de como ia ser ondas de choque e tudo mais. Então, não tinha. Isso só para dizer que realmente não tinha computador. Ele ainda ia dar contribuição para os computadores começarem mesmo ali a crescer na década de 50 e 60. Antes disso, a gente tá falando aqui, 1942. Então, só aí já vê e aí tiveram que contratar exércitos de pessoas para fazer cálculos, os matemáticos, literalmente, porque não tinha computador pra fazer essas contas para prever, são processos de escala gigantesca. Então fazer tudo isso sem computador, tudo na mão, assim como também foi o projeto Apollo, né, não tinha computadores avançados. Nossos celulares têm muito mais tecnologia que os computadores todos da NASA, na década de 60. Então produzir chegar na Lua, construir espaçonaves, lançar, tudo isso é uma coisa muito absurda, sem todas as facilidades que a gente tem, que a gente demonstra e a gente consegue só ter uma noção um pouco isso mesmo, quantas nações conseguem ir ao espaço com foguetes. É a mesma questão do desafio nuclear. Quantas nações têm tecnologia nuclear? São muito poucas, porque envolve um arcabouço tecnológico e aí que é uma coisa muito importante. O processo com urânio, ele exige enormes quantidades de energia elétrica em instalações industriais gigantescas. Para ter uma noção, eu posso estar incorreto nos números, mas o parque industrial que foi construído para fazer esse processo aí todo, do enriquecimento do urânio e tudo mais, ele era maior do que a cidade de Frankfurt, na Alemanha. Então, não era uma cidade pequena. Então, era uma área gigantesca. Imagina, eles construíram esse parque industrial só para trabalhar na produção e enriquecimento desse material para produzir uma bomba. Não é uma coisa impressionante pensar nessa escala? E isso é para a bomba de urânio, que foi a que foi jogada em Hiroshima. Ela não foi testada antes de ser jogada, porque o conceito dela é que você vai ter urânio, tem a colisão ali, então o que eles fizeram? Eles pegaram 2 projéteis de urânio e bateram um no outro. Basicamente esse era o mecanismo, e aí ia liberar energia. Porque e aí já a reação em cadeia que ia liberar grande quantidade de energia. Então ela, como teoricamente era um processo bem calculado e mais fechadinho, não tão difícil de calcular teoricamente, era mais previsível, então não precisou se testar ela. A de plutônio sim, porque é um processo que o plutônio era muito mais instável, então percebeu que se tentasse fazer uma bomba e colidir com, como era o caso do urânio, ele poderia, na verdade, explodir, né? A fissão poderia acontecer de uma maneira muito mais sensível antes de atingir o solo e haver um desperdício enorme de energia, quase não ia poder ter o risco até de ter efeito muito pequeno, ou na verdade só ser uma liberação de materiais radioativos no ar que não geraria nenhuma explosão no fundo, que era o objetivo da bomba, né? Uma bomba é feita para ser explodida. Então, o processo ali foi muito mais complexo
Não que o outro não tenha sido, mas esse foi diferente, que aí, na verdade, quem vê o filme do Oppenheimer, a gente aprende isso da história, mas eu tô mencionando aqui para as pessoas que são leigas da área, né? Vê lá que eles estavam trabalhando nos dois, tanto em urânio quanto plutônio. Então eles iam colocando uma bolinha no potinho para ver até chegar no topo. Quem chegasse no topo é a primeira equipe que ia ter a bomba, seja de plutônio ou urânio. E a bomba que foi testada lá no filme, que foi com o projeto que é o teste o Trinity, né? Ela foi a de plutônio. E ali o conceito era diferente, porque você tinha que ter, você ia ter um núcleo ali, central de plutônio, e eles tiveram que desenvolver uma engenharia altamente sofisticada, com sensores e tudo mais ali, de explosivos ao redor desse núcleo de plutônio, para que todos explodissem praticamente ao mesmo tempo. Por que eu falo praticamente? Porque o erro que poderia dar era de 1 microsegundo. Não poderia ter uma diferença de 1 microsegundo entre a detonação de todos os explosivos ao redor de urânio, que era uma distribuição simétrica. Então, se você tivesse detonação de todas de cima, de baixo, direita, frente e trás, e não tivesse um atraso de mais de 1 microsegundo. No da esquerda, por exemplo, o único que não detonou no tempo junto com os outros, daria errado. Então, agora imaginem eles desenvolverem dispositivos de detonação em que o erro poderia ser somente de 1 microsegundo. Para quem não sabe o quanto que é 1 microsegundo, você pega 1 segundo e divide em 1 milhão de vezes. Esse é o nível da precisão que era necessário para essa bomba funcionar. Só recapitulando, aí a bomba que foi usada em Hiroshima é essa que foi baseada no urânio, que não precisou ser testada, porque a teoria se provou muito bem sólida, não precisava do teste. A de plutônio não, ela era um conceito mais ali experimental, que não tinha uma teoria tão sólida, era muito sensível por causa até da tecnologia muito complexa que teve que ser desenvolvida para poder ter a sincronização da detonação de todos os explosivos ao redor do núcleo de plutônio. É essa que foi usada em Nagasaki, e essa eu não tinha muita certeza, mas a do filme, a Nagasaki, ela precisou ser testada, que foi testada em Los Alamos. Então, depois de testada, aí cada uma foi para o seu destino final, que infelizmente acabou tirando muitas vidas em território japonês. A gente viu um bocado do desafio tecnológico, realmente foi uma excelente aula que você deu até agora, mas ok, vamos agora para o seguinte, a bomba está pronta, a bomba está pronta, se eu não me engano, você pode me corrigir depois, só havia material naquele momento para 2 bombas, porque uma foi usada em teste, se eu não me engano, o material mas pronta, pronta mesmo ali em 45, ali por volta de agosto, julho, só tinham 2, você me corrige depois, tá. Bomba está pronta, tá. Por que lançá-la? Tá, agora vamos discutir a questão ética muito sensível, tal. Por que lançar essa bomba? Não era muito cruel lançar uma bomba dessa sabendo que tinha esse potencial? Enfim, como é que a gente pode discutir um pouco essa questão de vamos lançar essa bomba em cima de uma cidade? Que coisa realmente triste e horrorosa. Você poderia falar um pouco sobre esse aspecto? Devido ao tempo, a gente vai ter que pular um pouco o aspecto militar, tá, gente? A gente poderia falar horas sobre isso também, mas nosso programa tem um limite de tempo. Vamos para a questão ética, tá? Por que lançar essa bomba em cidade? É uma questão que realmente é muito sensível, não vamos ter tempo de entrar nas questões, nos argumentos da época em detalhes, mas assim, não dá para abordar isso sem entender o contexto histórico, brevemente do qual o Japão vivia, né? Existem algumas pessoas que dizem que o Japão já tinha acabado e tudo mais, o que não é verdade. Se a gente olhar o mapa do Japão ali, naquele período onde houve o lançamento das bombas ali, 6 e 9 de agosto, respectivamente, Hiroshima e Nagasaki, de 1945, o Japão dominava boa parte ainda dos territórios ali do Extremo Oriente, inclusive a Manchúria, boa parte da China, as Coreias, a Tailândia, a Indonésia, o Laos, o Vietnã. Então ele dominava, ele tinha um império vasto, e ele tinha muitos soldados ainda. E tinha uma coisa muito complexa também, porque para tomar a ilha de Okinawa, arquipélago ilha de Okinawa, suas ilhas, uma ilha pequena, houve, pelo tipo de atuação dos japoneses, uma questão muito complexa, porque existia no Japão ainda, aquela época, só recentemente foi removido o conceito de que o imperador era um deus. Então, ligado à servidão a um deus que eles tinham, é uma questão religiosa, ó, defender o imperador, sua terra,
E invadir o Japão, quando houve essa invasão, por exemplo, entrar em Okinawa, era uma coisa assim, impensável, porque em 2000 anos ninguém tinha conseguido invadir o Japão. Outros povos tentaram invadir o Japão. Os mongóis, por exemplo, e tem as lendas, né? Na cultura japonesa, tem o quadro mais famoso da arte japonesa, é aquele quadro que mostra os ventos, né, do mar, as ondas do mar, que remonta a essa invasão dos mongóis, muitos séculos atrás, na qual se atribui a ventos divinos destruindo os mongóis. Então, nenhum império maior, mais vasto que já existiu, que foi o Império Mongol, desses da antiguidade que a gente comenta, né, foi capaz de entrar no Japão. Então, o Japão ele tinha essa questão. E interessante, porque esse vento divino, vem a palavra, no japonês é kamikaze. Foi daí que depois se deu o nome para aqueles pilotos que foram treinados a sacrificar suas vidas, jogar aviões em embarcações americanas e dos aliados para poder derrubá-los. Então, dá um uso irônico, que é vento divino, né? Porque era um vento de Deus protegendo o Japão, foi usado como um vento de destruição que eles poderiam causar nos navios e em bases aéreas de outros inimigos militares. Mas o ponto o contexto ali do Japão, aliado a toda a influência da cultura, se não me engano a palavra é Bushido, pronúncia correta, que é ligada à honra. O japonês, ele não, naquela época, ele não conhecia o conceito de rendição. Na cultura Bushido, ali ligada à cultura dos samurais que a gente conhece e tudo mais, a rendição significa você perder a sua própria humanidade. Até isso, em parte, explica por que que os soldados que eles capturaram estavam rendidos, eles maltratavam, porque eles não consideravam eles mais humanos, até certo ponto. Então, infelizmente, muitas atrocidades foram praticadas, né? Existem alguns números que, que chegam a mortes na China na casa de, não só da guerra diretamente, de mortos, mas depois também pela fome causada posteriormente, chega a 30 milhões de mortos. Então, mas não existia essa preocupação porque rendido não era humano, ele se despiu da sua humanidade. Portanto, deixar invasores entrar na Terra Sagrada, que kamikaze, né, que os ventos divinos haviam protegido por 2000 anos, inclusive contra os mongóis, e depois ter que virar, se render, era a mesma coisa que perder a própria humanidade. E eles não estavam dispostos a perder a humanidade. Então, a maior honra era morrer, né, na Terra. E por causa disso, os japoneses, mesmo com a indústria sendo bombardeada e tudo mais, e eles perderam a indústria pesada por ataques dos aliados, eles partiram para uma tática de guerrilha, na qual o governo percebeu que sim, a indústria, mas não poderia avançar em questões mais tecnológicas avançadas, então eles transformou cada casa, vilarejo, em uma pequena oficina de produção de armas, de granadas, de minas, e com isso cada cidadão virou um soldado em potencial. Um exemplo disso, que foi o que motivou a entrar nesse detalhe, que eu iniciei, é o caso de Okinawa. Uma coisa que os soldados ocidentais jamais tinham tido contato, que era, mesmo com a força inimiga vencendo, os japoneses se recusavam a se render. E eles podiam acabar a munição, eles iam com faca, eles iam para cima, eles jogavam granada, podia acabar. Eles preferiam morrer, então eram ataques suicidas mesmo, infelizmente. E eles ficaram horrorizados com o que estava acontecendo. Então foi uma carnificina, porque, por outro lado, você não vai deixar o aldeão vir com uma foice, alguma coisa, e vir pra cima e te matar. Você vai ter que matar ele para se defender na cabeça dos soldados, né? Então, com isso, chegou a números de 200 mil mortos somente ali na ilha de Okinawa. Agora imagine invadir as ilhas principais, principalmente o Honshu, que é a grande ilha central, Kyushu, que é a principal ilha maior ao sul, e Hokkaido, que é a principal ilha ao norte. Mas principalmente o Honshu, que é a ilha principal, onde estão as maiores cidades, Tóquio, Kyoto, Osaka. Então, imagine tentar invadir ali, se eles defenderiam a vida até a morte. E depois tiveram umas cenas horríveis também que eles poderiam testemunhar ali em Hokkaido, que quando tinha acabado, eles só conseguiram capturar 7.000 pessoas, ao que alguns dados indicam. 200 mil morreram. Porque mesmo os que perdiam, eles viram famílias inteiras se jogando do penhasco.
avós com seus netos, mães com as suas crianças, se jogando do penhasco, porque se render era perder a humanidade, então eles preferiam morrer. Então, aquilo lá impactou muito. Houve a operação do dia D, né, na Normandia, que se usou mais de 150, se não me engano, mais de 100.000 soldados para invadir o Japão, que estava cercado com uma ilha. O Japão, as pessoas às vezes não têm uma noção, o Japão é muito grande. E ele, de Tóquio até Kyushu, que é a ilha ao sul, é mais de 1.000 quilômetros. Eu já fiz esse caminho de trem-bala, então é uma distância muito grande. Então, as pessoas acham que o Japão é o mapa, infelizmente a pressão do mapa, do globo, né, no plano, faz as pessoas achar que o Japão é pequeno. Na verdade, o Japão é maior que o Reino Unido, por exemplo, que é a Inglaterra. Então, e o detalhe, é uma ilha, então, são ilhas, então você tem que cercar de todos os lados. E era defendido muito bem de todos os lados. Se em Okinawa, que era uma ilha pequena, houveram 200.000 mortes, os números que eles começaram a estimar é que a operação para poder cercar ali, que seria chamada Operação Downfall, era Okinawa. 30% dos civis morreram. 200.000, a metade era civil. 30% dos civis escolheram suicídio. E de soldados eles tiveram uma baixa de 50.000. Então, se tentasse invadir as ilhas principais, simplesmente a maior, que tinha milhões de habitantes, a carnificina ia ser muito maior. Então, existia uma estimativa para essa operação Downfall, que seria invadir de todas as ilhas, de todos os lados, principalmente começando pela ilha de Kyushu, é que ela demoraria ali mais de 2 a 3 anos. Alguns dizem até que pode chegar a 1950, então 5 anos. Agora imagina se em Okinawa, 200.000 mortes de japoneses, 50.000 mortes de americanos. 30% dos civis escolheram suicídio. Agora imagine 30% da população japonesa fosse nos outros locais. E os 7.000 que eles capturaram foram os que estavam tão feridos ou sem energia, porque a população começou a passar fome, porque o governo não se importava com o básico, porque dinheiro e suprimentos eram todos revertidos em construir mais armas para se defender de maneira até fanática, né, entregando a própria vida pelo imperador. Então, e os que não tinham mais forças, foram os que conseguiram ser capturados, não tinham força nem para se suicidar, nem para correr para um penhasco, ou para atirar em si próprio, porque não tinha arma, então eram pessoas simples. Então, agora, projetando em escala do país todo, alguns números calculam que poderia ser de 500 a 1 milhão de soldados americanos, britânicos e outros aliados que perderiam sua vida para conseguir invadir o Japão. E se os números foram 50.000 em Okinawa de aliados e soldados do Ocidente contra 200.000 de japoneses, sendo que a metade era civil, fazendo se era 1 milhão, que 500.000 a 1 milhão que poderiam perder a vida ali do lado dos soldados do Ocidente. Se estima que podia chegar de 3 a 6 milhões de mortes de japoneses. Mas por que então não só fazer um bloqueio e matar de fome? Porque os japoneses eles não iam desistir. Se estimou que fazendo bloqueio comercial para não deixar nem comida e nem nada, o cerco, que antigamente, na época da Bíblia, que tinha um cerco da cidade, né? Ali seria um cerco marítimo, para não chegar comida, um cerco aéreo. Se estimava que haveriam 500.000 mortes por ano em um período de 10 anos, chegando a 5 milhões de mortes por fome. Era tática do governo japonês. Alguns números dizem que para cada soldado americano se aceitava 15 mortes de japoneses para atingir o objetivo de causar tanto derramamento de sangue que a sociedade americana ia parar a guerra. E aí, sem dinheiro, eles seriam obrigados a aceitar os termos dos japoneses para negociar. Então, dentro desse contexto, precisava de uma solução rápida. E não é só isso. Tinha um fator geopolítico. A União Soviética, ela tinha 7 milhões, algumas estimativas, de soldados ali na Europa. E eles poderiam moveram 2 milhões, se não me engano, rapidamente para reconquistar a Mongólia e a Manchúria, a região norte ali, no nordeste da China, e já estavam começando a invadir, entrar ali pelo norte do Japão. Das ilhas ali. Inclusive tem ilhas que a União Soviética tomou do Japão nessa época e não devolveu até hoje, né? Hoje é a Rússia para o Japão. Então eles têm ainda uma diferença, umas rusgas políticas até hoje por causa de algumas dessas ilhas que não foram devolvidas para o Japão até hoje. Então, mas tinha esse aspecto, essa força toda que não poderia ser freada
na Europa e nem no Japão, nem ali na influência na Ásia, os Estados Unidos pensou: ele tem que acabar com a guerra rápido. Não estou dizendo que não estou justificando, só estou explicando o que que foi usado de argumentação de raciocínio. Temos que acabar com a guerra rápido. Se estimava que vai ter mortes na faixa de 40 a 80 mil, que é mais ou menos o que teve. Alguns dizem que chegou a mais depois com radiação e tudo mais de 150, 140, 150 mil em Hiroshima. Talvez chegou até 80 mil em Nagasaki. Não é correto contar vidas como se fosse gravetos, né? Como se fosse palitinhos de fósforo. Mas dentro de estender a guerra, dar tempo da União Soviética dominar tudo, crescer politicamente, adquirir sua bomba e complexificar, a escolha americana foi: vamos acabar rápido, dar um golpe poderoso no Japão. Muitas vidas vão se perder, mas vão ser 20 vezes menos, talvez, do que estendendo isso, fora que os nossos rapazes a gente vai perder muito mais soldado, a gente não está disposto a perder muito mais. A guerra como um todo, se estima que cerca de 53 milhões de vidas foram ceifadas. Então a guerra é um atentado contra a vida humana de qualquer lado, não importa. Não é justificável, mas não é justificável como apreciação, mas o ponto central essa foi a lógica que foi usada para se utilizar a bomba. Era melhor, menos pior, menos horrendo, menos terrível, muito terrível agir assim do que postergar por muitos mais anos e consumir recursos que deveriam ser usados para reconstruir as nações, poupar vidas dos soldados que ainda estavam vivos. Tem a questão também de infraestrutura, né? Continuaria destruindo mais infraestruturas que tinham sobrevivido. Então, às vezes, um ataque localizado daria um impacto tão grande que causaria rendição, e isso geraria também poupar mais estruturas do próprio país que estava sendo alvo. E tinha a questão também que a primeira bomba de Hiroshima foi lançada no dia 6 de agosto, a segunda em Nagasaki dia 9 de agosto, sim, que foi quando a União Soviética conseguiu invadir e tomar a Manchúria ali. Então o Japão também foi colocado numa situação espremida. A gente se entrega para os americanos ou para os soviéticos. Os soviéticos tratavam com menos. Ninguém é santo na guerra, ninguém é bom na guerra, mas tinha os campos de concentração, os gulags e outros, que eram já conhecidos de que a União Soviética. Tinha rumores, tinha informação sobre o que acontecia. Então, e outros, questão econômica e tudo mais. Muitas coisas aconteceram, não dá tempo de a gente entrar nesses detalhes, mas o Japão se viu na questão: é melhor se render para os Estados Unidos do que se render e ser conquistado pela União Soviética. Então, foi esse o contexto que, no final das contas, acabou funcionando como os americanos planejaram. Mas mesmo assim, infelizmente, muitas vidas e os efeitos da radiação, algumas pessoas foram pulverizadas instantaneamente, foram vaporizadas, só sobrou a sombra delas, nem deu tempo de fazer mais nada, num raio de 1 quilômetro das explosões. Mas o rendimento formal do Japão, porque os militares iam continuar, foi quando teve a intervenção do imperador, dizendo que ia se render. E o imperador teve uma questão também de negociação, porque o imperador ficou numa posição favorável para ele, não porque os Estados Unidos viu que se ele tirasse o imperador, o Japão poderia se dividir. E teve uma grande história da unificação do Japão, lá na Idade Média, Tokugawa e tudo mais, quando chegaram os jesuítas e tudo mais, começaram a escravizar japonês e tudo mais. Então, o Japão era dividido em reinos. Então, toda uma discussão sobre unificar o Japão. Então, existe o risco de o Japão se fragmentar. Manter o imperador é uma forma de manter unido. Então, os Estados Unidos prometeu manter o imperador, mas estabelecer ali a sua governança para controlar e ter controle do que aconteceria no Japão. Então, é muito complexo tudo o que aconteceu. E o debate ético vai envolver essas questões. Nenhuma vida pode ser perdida. Vem as discussões de que uma guerra começou, tem que acabar o mais rápido possível, postergar. Vai ter mortes. A questão é qual é o cenário menos ruim. Cada um vai analisar de uma maneira. Essa é a versão ocidental que a gente conhece. O Japão via de outra maneira. Então, vamos estar sempre abertos a ouvir os lados, porque todos os lados têm suas tristezas. No final das contas, os civis de todas as nações são os que mais sofreram por decisões que envolvem pessoas em um escalão maior. Mas o ponto havia outras opções dentro desses cenários, não era viável. Então era postergar geralmente a guerra muito mais tempo, ou escolher usar a bomba. Nenhum dos dois eram bons cenários. Aí, os americanos optaram pelo que terminava a guerra mais rápido, e nas predições, nos cálculos deles, ceifaria menos vidas, ainda que o número
centenas de milhares, mais de 200.000 ali diretamente ali dentro de 1945, nessas 2 cidades. Mais de 200.000 vidas foram perdidas, foram ceifadas. Difícil estimar, mas é o que se estima. E eu pude ir ao memorial também em Hiroshima e a gente pode, também, comentar um pouco de como o Japão e a própria Alemanha, que foi a principal motivadora para essa bomba existir, no final das contas, a bomba só ficou pronta depois da rendição da Alemanha, então acabaram escolhendo usar para terminar a guerra mais rápido no Pacífico e dar um alerta para a União Soviética de que ela deveria tomar cuidado, deveria respeitar os Estados Unidos. Então tinha a questão geopolítica e também a questão de guerra. Mas a Alemanha que no final das contas, foi a grande que motivou a produção dessa bomba. E a gente, pode também talvez ir para uma parte final comentando como que eticamente, socialmente, essas nações, Japão e Alemanha, lidam com essa questão até hoje. Lidaram no pós-guerra e lidam até hoje. Bem, bastante informações. Eu também queria fazer um comentário que a gente tem que lembrar, gente, como o Josué citou um pouco, guerra é guerra, tá? É muito comum, eu vejo nos fóruns de internet, os corajosos da Shopee, que eu gosto de falar, tá? Os heróis da Shopee. Guerra tem que defender isso, tem que atacar não sei quem. Gente, guerra é guerra. Quando as guerras começam, elas não sabem como é que elas acabam, tá? Geralmente o conceito de guerra total é esse. Quando guerras escalonam, não tem mais, senão essa mão vai parar, tá? E aquela altura do campeonato, para ambos os lados, matar dezenas de milhares de pessoas numa noite só, num dia, sejam civis ou militares, já era mais uma terça-feira. Era uma data comum como qualquer outra. Na Alemanha, os bombardeiros americanos matavam de 80.000, 50, 40.000 pessoas numa noite só. Tóquio aconteceu isso. Os japoneses também fizeram grandes massacres na China, na Coreia e outras regiões. Os alemães contra os russos, os soviéticos contra os alemães. Enfim, guerra é guerra. E, obviamente, isso não justifica nada, pelo contrário, aqui é um alerta que a gente não pode ficar brincando com esse tema levianamente. Ah, vamos atacar fulano, vamos atacar Beltrano, fulano merece. Gente, muito cuidado com isso, ainda mais quem se diz cristão, tá certo? E aquela altura do campeonato, a guerra já estava. Então, soltar uma bomba e matar 50.000 pessoas, 60.000, já era um dia comum naquela época. Vejam que terrível que eu estou falando, tá? Como o José lembrou muito bem, não é questão de concordar ou não, mas é um anacronismo. Alguns homens tiveram que tomar decisões muito duras e tomaram as decisões. O que nos cabe hoje, eu vou deixar as palavras finais para o Josué, é decidir e o agora, tá? Lembrando que hoje a gente tem arsenais nucleares atômicos brutalmente maiores que naquela época. Tá? Naquela época havia 2 bombas atômicas, hoje só os Estados Unidos devem ter umas 5.000, 6.000, não lembro agora quantas são, tá? E cada bomba dessa é dezenas de vezes mais poderosa que Hiroshima, tá? Ou Nagasaki, tá certo? O alcance delas é muito maior. Você hoje tem mísseis intercontinentais que podem viajar ali 15.000, 12.000 quilômetros, tá? Até mais. Fora os submarinos que podem disparar. Então, a capacidade de destruição, o alcance da destruição e a quantidade da destruição aumentou muito. Então, eu gostaria de deixar então, para o José as palavras finais, que ele poderia falar sobre esse tema, especialmente puxando para a questão da paz e da responsabilidade que a gente tem que ter com esse assunto. A capacidade tecnológica de mísseis de alto alcance e tudo mais. Lembrando que a Alemanha, ela não priorizou a questão do programa nuclear dela, mas porque ela estava priorizando outras coisas. Por exemplo, os foguetes V2 do Wernher von Braun, que foi a base tecnológica para desenvolver os foguetes que depois propulsionaram literalmente a era espacial e a ida do homem à Lua. Então, foi esses mesmos foguetes. Então, é uma coisa muito impressionante, né? Ali desenvolveu muita tecnologia de um lado Manhattan, enquanto os alemães estavam focalizando em outra coisa, que também depois ajudou o próprio Estados Unidos, quando esses cérebros, depois da guerra, foram para os Estados Unidos. O Von Braun, que é o maior, talvez o X de foguetes mais brilhante de todos os tempos, foi para os Estados Unidos e ajudou a trazer essa tecnologia aí dos V12 e ajudou a desenvolver a própria os foguetes, tecnologia para exploração espacial, que depois gerou outros desenvolvimentos tecnológicos em outras áreas também. Então, a gente aprende muitas coisas. Eu queria mencionar algumas que eu acho que são importantes. No meio da tristeza e da dor que esse assunto envolve, a gente pode ver a importância do conhecimento, porque quem dominou melhor a tecnologia venceu. Então, o conhecimento, seja para qual motivo for, ele é poder, ele é responsabilidade. E a gente tem que não ter medo do conhecimento. A gente tem que
sentir honrado de ter o privilégio de aprender mais. Mas esse conhecimento, a gente tem que buscar usá-lo para o bem. Então, o conhecimento é um dos tipos de talentos que a gente pode inferir do que Jesus ensina quando ele dá a parábola dos talentos. Quanto mais talentos recebidos, mais será cobrado. Até tem a famosa frase do Tio Ben, grandes poderes, né, trazem grandes responsabilidades. Então, se a gente estuda a cosmovisão hebraica, a cosmovisão bíblica, ela é uma cosmovisão na qual quanto mais poder você tem, mais responsabilidade de estar servindo e buscando o bem você tem. Não que quem não é o mais simples, o menos douto, menos instruído tenha pouca responsabilidade. Não, todos temos, mas as responsabilidades aumentam conforme a cada um é dado a possibilidade de crescer nessa vida. E o poder vem pela sabedoria, que aí é o uso adequado dentro dos princípios bíblicos do conhecimento. Então, a sabedoria é respeitar o conhecimento e não tentar lutar com a realidade. Então, por isso que o que é sábio, ele prolonga os seus dias de vida, porque ele não vai fazer coisas que vão ser contra a existência dele. Ele não vai pular num penhasco, ele sabe respeitar a lei da gravidade. Ele sabe que vai morrer. Ele não vai tomar veneno, porque ele respeita como que funciona as leis da natureza e como isso vai impactar a biologia do seu corpo. Então, o sábio, ele prolonga os seus dias de vida. Mas o simples, aquele que é louco, aquele que ignora o conhecimento, ele passa à frente, sofre a afronta, ele sofre a punição, porque ele não tem medo de se arriscar, mesmo sem cautela. Aí a diferença do que não busca o conhecimento, não busca a sabedoria é essa, porque o que tem o conhecimento, que tem o preparo, que tem a fé em Deus, a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo, esse também não vai ter medo. Mas uma coisa é você não ter medo com coragem verdadeira, com conhecimento, com preparo. Outra coisa é você não ter medo sem preparo, sem saber o que está acontecendo. Isso é mais uma atitude precipitada, é uma coisa que a gente pode falar mais uma atitude inconsequente e louca, que geralmente, quase todo o tempo, gera consequências amargas e perca de vida. A gente sabe infinitos casos que a gente poderia mencionar na vida, famílias destruídas, jovens perdendo sua vida depois de, por exemplo, beber álcool e dirigir em alta velocidade. Quantos que não perdem suas vidas? Ou decisões de envolver no mundo do crime, várias coisas que a gente poderia mencionar, decisões precipitadas na hora de escolher um cônjuge, na hora de se preparar para um casamento. Muitas coisas podem ser inferidas na escolha de carreira, buscar só dinheiro e não um preparo, uma utilidade para a sociedade, para a vida, estar feliz com o que se faz. Então, todas essas coisas são imprudências que podem gerar consequências mais cedo ou mais tarde que serão negativas. Mas o sábio, ele se pauta, ele se guia pela palavra de Deus, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, conforme a Bíblia diz, e ele vai ter que ser cauteloso em fazer suas escolhas. Mas para ele poder fazer essas escolhas e saber o que ele pode fazer ou não, ele vai estar buscando conhecimento. Então essa é a grande lição que a gente tem que tirar. É uma grande lição que eu acho que a gente tem que tirar disso tudo. As nações que venceram são as que olharam para o conhecimento, mesmo da natureza, mesmo que não fosse tirado da Bíblia, mas olharam para o conhecimento que Deus também oferece através da natureza, através da ciência, e se beneficiaram dela. A Alemanha própria se reergueu da Primeira Guerra e depois o próprio Alemanha e Japão, depois da Segunda Guerra, se tornaram a segunda e terceira economia do mundo, que só foram passadas recentemente, agora em 2008 e 2010, pela China. Como que elas se reergueram tão rápido? Porque elas usaram educação, ciência, tecnologia, conhecimento. Então, nos vemos aí na próxima quinta-feira aqui no nosso podcast Cevada com Plutônio. Até mais! Quer mostrar ao mundo a sua pesquisa científica? Então corra! Mande seu resumo para o 6º Congresso Internacional de Cientistas Adventistas, até o dia 10 de agosto. O congresso acontecerá de 17 a 19 de outubro de 2025, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, em Engenheiro Coelho. Mais informações no site www.cientistasadventistas.com.br. A gente se vê por lá. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento,
Faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.